Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Você já reparou, estudando a Suma Teológica ou vendo os escritos de Santo Tomás, quantos autores que ele cita? Muita gente diz que Santo Tomás conseguiu enxergar mais longe porque ele subiu nas costas de muitos gigantes, não? Realmente, também dizem, que Santo Tomás ele foi tão reverente com todos os seus antecessores que, de certo modo, adquiriu a sabedoria de todos eles. Nessa nossa última aula do nosso curso de Introdução à Filosofia, nós vamos começar tratando das correntes de pensamento que influenciaram Santo Tomás de Aquino. E depois, se me permitem, vou tentar explicá-los um pouco, introduzi-los em algumas obras de Santo Tomás de Aquino, de modo especial na Suma Teológica, o modo da Disputatio, das Quaestio Disputata, como ele trata aqui na Suma Teológica, esses assuntos. Importante salientar que Santo Tomás de Aquino viveu num ambiente, principalmente no ambiente teológico, muito marcado pelo agostinismo, ou agostinianismo, digamos assim, que é a doutrina de Santo Agostinho, ou dos estudiosos de Santo Agostinho, que é uma filosofia, principalmente isso, uma doutrina marcada principalmente no âmbito filosófico, pela doutrina platônica, por Platão e os neoplatônicos, como Plotino, o pseudo-Dionísio Areopagita e vários outros. Santo Agostinho marcou muito e influenciou muito Santo Tomás de Aquino. Muita gente costuma falar que assim como Santo Agostinho batizou Platão, Santo Tomás de Aquino batizou Aristóteles. Eu gosto dessa anedota, mas Santo Tomás de Aquino citou inúmeras vezes Santo Agostinho como grande autoridade na Suma Teológica. E assim é marcado o ambiente de estudo de Santo Tomás de Aquino, principalmente pelo agostinismo, mas sem olvidar também a Aristóteles. Importante salientar aqui que Aristóteles ele era muito mal interpretado e mal aceito no ambiente onde vivia Santo Tomás de Aquino. Aristóteles era visto por alguns com certo preconceito. Primeiro, porque a gente não tinha acesso a tantas obras de Aristóteles em latim, ele não era tão estudado nas universidades, foi tardiamente aceito na Universidade de Paris, no currículo de teologia. Havia sim um certo preconceito contra Aristóteles. Muita gente pensava que Aristóteles era um filósofo pagão materialista e cuja doutrina era irreconciliável com a fé. Não dava para professar a transcendência da fé católica e o realismo da doutrina filosófica de Aristóteles. Mas Santo Tomás de Aquino, seguindo na esteira de seu mestre Santo Alberto Magno, vai provar que não é bem assim, mas que muitas vezes podemos sim conciliar a doutrina de Aristóteles com a fé católica, ou melhor, com a filosofia realista, com a filosofia do ser, com a filosofia de Santo Tomás de Aquino. E assim foi. Então, na obra de Santo Tomás de Aquino, nós temos fortemente marcado o fator platônico e o fator aristotélico. No curso de Metafísica, a gente vai ter oportunidade de aprofundar muito no núcleo da doutrina de Santo Tomás de Aquino, que é a doutrina da participação no ser, principalmente seguindo a maestria do padre Cornélio Fabro. E a doutrina da participação, agora eu simplesmente cito, mas vamos explicá-lo. A doutrina da participação no ser, ela é nada mais nada menos do que a intuição platônica de que as coisas deste mundo, as coisas que nós vemos, que nós tocamos, as realidades deste mundo participam, de certo modo, de realidades superiores. Platão, com a mera luz da razão, chegou a essas conclusões. Então Platão sabia que nós somos, de certo modo, participações limitadas de coisas imortais, de coisas superiores. O que Platão não soube fazer, como Santo Tomás sim o soube, era dizer como que isso funcionava, como que essa participação se daria. E Santo Tomás finalmente o conseguiu, utilizando a dupla aristotélica do ato e da potência. Ou seja, o realismo aristotélico é um mecanismo que explica como que a participação dessa Terra, das realidades que aqui estão, tem, de certo modo, parte de realidades superiores, que é o ser e o próprio ser subsistente, que é Deus. A gente vai ver quando a gente tratar da metafísica. Então essa síntese, quem conseguiu fazer foi Santo Tomás de Aquino, nos seus escritos. E qual que foi o ambiente onde Santo Tomás de Aquino compôs as suas principais obras? Foi um ambiente medieval
das universidades. As universidades, na Idade Média, surgiram no âmbito da Igreja Católica. As principais universidades, por exemplo, a Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha. As universidades, elas eram os grandes centros intelectuais da Idade Média, onde se aprofundava muitas realidades, muitas verdades. No início, eram as 7 artes liberais, a famosa Faculdade de Artes, onde se estudava o famoso Trivium e o Quadrivium, e depois se tinha a Faculdade de Teologia Sagrada. A filosofia era como que a linha que guiava todo esse ambiente universitário. E uma coisa que marcava muito o estudo da Idade Média, esse ambiente universitário, isso é importante frisar para que você consiga entender bem a Santo Tomás de Aquino e que isso não fique simplesmente como uma história, mas que a gente consiga aplicar isso no nosso estudo específico aqui do Centro Tomista, é a disputatio, o modo pelo qual eles muitas vezes aprendiam nas universidades medievais. Não sei se você já conseguiu, já teve algum vislumbre sobre o que é esse método da disputatio, as questões disputadas. Santo Tomás de Aquino escreveu vários tipos de obras, mas nas suas principais obras se tratam justamente de questões disputadas. As questões disputadas eram realizadas nas universidades e eram como que discussões guiadas por um professor e pelos alunos, que aí participavam dessas discussões. As questões disputadas eram divididas em questões ordinárias, que aconteciam 1 ou 2 vezes por ano, em grandes solenidades, e as questões chamadas quodlibetales, ou quodlibet. Vocês vão ver muito isso nas obras de Santo Tomás, que são discussões que aconteciam com temas livres, que as pessoas propunham e depois o mestre, junto com os alunos, desenvolviam, de certo modo, essas discussões. Muitas obras de Santo Tomás seguem esse modelo. Eu queria, a modo de exemplo, citar a Suma Teológica. Muita gente que vai ler a Suma Teológica, muitas vezes não entende essa estrutura. E é uma estrutura clássica da escolástica medieval que vale a pena a gente ter em mente. Então, por exemplo, aqui, na prima pars, na primeira parte da Suma Teológica, eu vou abrir aqui a questão, por exemplo, questão 2 sobre a existência de Deus, né? Então, eu vou no quadro aqui, para que fique mais claro para vocês como que é composta a Suma Teológica. Isso vai ser muito prático, gente. Vocês vão, todo o tempo da vida intelectual de vocês, se deparar com essas realidades quando vocês forem ler a Santo Tomás. Então, a Suma Teológica, ela é dividida em 3 partes, tá bom? 3 partes. É a prima pars, a segunda pars e a tertia pars. Primeira, segunda e terceira. A segunda parte, ela é dividida. Muita gente também não entende. Em prima, secunde e segunda, secunde. Ou seja, a primeira parte da segunda parte e a segunda parte da segunda parte. A segunda parte da Suma Teológica, ela é dividida na Suma Teológica. E tem a prima pars e a tercia pars. Vou botar a prima aqui, para ficar tudo certinho. Então, prima, segunda e tercia. E dentro de cada parte dessa, da Suma Teológica, nós temos questões. Então, nós temos questões, vou deixar um Q aqui representando a questão. E nós temos artigos e nós temos objeções, que normalmente na citação a gente coloca como ad, que é a resposta à objeção. Eu vou explicar para vocês. Dentro de cada parte nós temos uma série de questões. O que é uma questão? É um tema que era disputado. Aqui, na questão 2 da prima pars, nós temos a existência de Deus. A questão 2 trata sobre a existência de Deus, ou melhor, sobre o ser de Deus. Você não sabe qual que é a diferença de ser e existir? Vai aprender no nosso curso de metafísica. É uma definição técnica muito importante na metafísica de Santo Tomás de Aquino. Por exemplo, na questão da existência de Deus, podemos dizer com toda certeza que Deus é, porque Ele é o próprio ser. Agora, só podemos dizer em certo sentido de que Ele existe, na linguagem corrente, né? Vocês vão entender isso. Isso é muito interessante. Mas, tratando agora sobre a segunda questão, que é a existência de Deus, ela é dividida aqui em 3 artigos. O que é cada artigo? Cada artigo é uma pergunta que é feita. Então, por exemplo, vocês podem acompanhar junto comigo. Artigo 1º. A existência de Deus é evidente por si mesma? Então, questão, no caso, prima pars. Questão 2. Artigo 1º. A existência de Deus é evidente por si mesma? E aqui Santo Tomás vai tratar toda aquela questão de Santo Anselmo, todas essas realidades. Artigo 2º. Podemos demonstrar a existência de Deus?
E aqui Santo Tomás vai fazer as distinções que ele tem que fazer, em que sentido podemos demonstrar, em que sentido não se trata de uma demonstração, em que demonstração podemos utilizar para Deus e quais não podemos, tudo isso. E, por fim, terceiro artigo, Deus existe? Ou Deus é? Utrum Deus sit? Será que Deus é? Se pergunta Santo Tomás nessa terceira pergunta dessa questão. Dentro de cada questão, nós temos um artigo, e dentro de cada artigo, olha que interessante, gente. Eu vou abrir para vocês o artigo 3º. Deus existe? Ou Deus é? Nós temos assim, Santo Tomás ele começa dando a resposta contrária à opinião dele. Por isso que muita gente fica perdida quando começa a ler Santo Tomás. Então ele se pergunta, será que Deus existe? E aí ele começa respondendo, parece que Deus não existe. E aí você fala, meu Deus, então Santo Tomás está dizendo que Deus não existe? Calma, continua lendo. Parece que Deus não existe. E aí ele vai colocar as objeções. Ele vai colocar todas aquelas opiniões contrárias à existência de Deus, que é a opinião dele. Então ele vai falar, parece que Deus não existe porque o mal existe, parece que Deus não existe por tal e tal e tal motivo, e vai colocar as objeções. E depois ele vai fazer um sed contra. Sed contra, que em latim significa em sentido contrário, ou mas em sentido contrário. Então ele se faz a pergunta da questão do artigo, coloca as objeções, depois ele bota o sed contra, que é uma opinião em sentido contrário, normalmente é uma opinião de autoridade, como por exemplo nessa questão ele bota, em sentido contrário está o que se diz da pessoa de Deus no livro do Êxodo, eu sou aquele que sou, ou seja, o livro do Êxodo fala que Deus é. Então, um argumento em sentido contrário, em contrário às objeções. E então o mestre finalmente responde a essa questão, que foi formulada uma pergunta lá no artigo da questão, que depois foram enfrentadas objeções contrárias a essa resposta. Depois, em sentido contrário, Santo Tomás trouxe uma autoridade que embasa a sua solução do problema. E por fim, a resposta do mestre, magistral, finalizando essa questão. Mas, depois disso, para como que sacramentar a questão, esse artigo, Santo Tomás volta respondendo as objeções, uma por uma. Então, aqui, nesse artigo da Suma Teológica, a gente pode observar essa realidade sendo demonstrada aqui a respeito da existência de Deus. E Santo Tomás faz isso em toda essa obra e em muitas outras obras que saíram da pluma do doutor Angélico. É importantíssimo entender, de modo bem sumário, essa estrutura, porque isso nos vai ajudar a compreender o modo como os medievais, os escolásticos, debatiam essas questões e o modo como Santo Tomás vai conseguir adentrar nas verdades mais profundas da filosofia. Então, muito obrigado por participar desse curso. Espero que tenham gostado. Deixem as suas dúvidas, seus comentários, também interajam conosco e participem de todo esse nosso itinerário da filosofia. Começando na introdução, passando pela lógica, filosofia da natureza, filosofia do homem, metafísica, teodiceia, ética e terminando na teologia sagrada. Nos permita ser o seu guia nesse grande itinerário, chegando a essa grande catedral do saber, que é o conhecimento da filosofia e da teologia de Santo Tomás de Aquino. Termino com a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.